O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus olhou então ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais, agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, hoje a gente tem esse texto tão conhecido nosso, né, do jovem rico, que é um texto tão frustrante, né? Porque não é comum isso no Evangelho, acaba mal, né? Jesus chama ele, não atende, enfim. Mas eu queria destacar algumas coisas aqui. Primeiro, o mérito desse jovem, né, que vem cheio de ímpeto, vem correndo ao encontro de Jesus, se ajoelha diante dele, né, e faz essa pergunta que, no fundo, merece elogio, porque a pergunta é essencial para todos nós também: que devo fazer para ganhar a vida eterna? Quer dizer, vai no mais importante, vai no foco, no centro. A bem da verdade, meus irmãos, muitas pessoas procuraram Jesus com pedidos menos nobres, né, que não são reprováveis, né, não são dignos de censura, mas assim, se aproximaram de Jesus pedindo a cura para uma doença, para uma enfermidade. Quantos? Para si ou para aqueles que amavam, né? Ou pedindo outras coisas: Mestre, manda que meu irmão divida herança comigo, e, enfim, inúmeras outras questões que apresentaram a Jesus, sem contar aqueles que foram para provocá-lo numa palavra, aí nem se fala. Mas enfim, muitos foram com, né? E outros com perguntas, com curiosidades. É verdade que são poucos os que se salvam? Ou então, onde é que vai acontecer? Quando será o fim? Inúmeras questões assim que levam a Jesus, que não são essenciais, são curiosidades ou coisas assim. Esse aqui foi no foco, foi no mais importante. Mas o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Então, já mostra também que ele tem fé, que ele acredita na vida eterna, que ele está disposto a adquirir. E depois, na sequência, a gente vê alguém que cumpre os mandamentos, né? E Jesus vai no foco que é Deus, né? Por que você me chama de bom? Só Deus é bom. O Deus único é bom. Esse só, nem tem a palavra só, a palavra é um, né? Então, se a gente for pegar o texto, o Deus um é bom, ou um Deus é bom, o Deus único. Provavelmente é uma referência ao Shema, ao mandamento maior, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Tanto que depois, na sequência, a gente tem como que a segunda tábua da lei, os mandamentos, né,
das relações humanas. Não matarás, não cometerás adultério, honra teu pai e tua mãe, assim por diante, não roubarás, enfim. Então, o que Jesus apresenta para ele, a lei que ele já conhece, né? E ele diz essa palavra, então, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor, olha o detalhe, né? Eu fico pensando nesse olhar de amor, né, de Jesus para esse jovem, um olhar penetrante. A segunda leitura diz aqui que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o mais íntimo de nós, né? Então essa palavra de Jesus chegou para esse jovem assim, esse convite, né? Penetrando ali o mais íntimo dele. E no entanto a gente tem essa frustração aqui quando ele faz esse pedido, uma coisa só te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, não é jogar fora, não é desperdiçar, as riquezas são um dom, uma coisa boa, mas seja generoso, disponível com essas riquezas, deixa tudo, fica livre, vem e segue-me. Quando viu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. E aí que nesse momento Jesus aproveita a ocasião para dar um ensinamento aos seus discípulos a respeito das riquezas e do perigo que elas podem significar. Eu lembro a parábola do semeador, quando Jesus fala, né, da semente que caiu à beira do caminho, outra caiu entre as pedras, não enraizou muito porque não tinha terra. Tem aquela que caiu entre os espinhos, que é a penúltima ali, quase aquela da terra boa. A que caiu entre os espinhos começou a crescer, né? Começou bem, como esse jovem aqui, foi crescendo, mas depois foi sufocado pelos espinhos. E na explicação Jesus diz que a ilusão da riqueza, né, e dos prazeres, as preocupações do mundo acabam sufocando a palavra e ela não produz fruto. A gente parece ver esse episódio aqui. Jesus olhou e disse aos discípulos, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos admirados, e ele diz, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olha aí. A imagem do camelo é uma imagem forte, né? Porque o camelo é grande, ele está sempre cheio de especiarias, de riquezas, carregando para lá e para cá, muitas riquezas. Então está sempre muito carregado, como se tivesse que se descarregar daquilo tudo ali, né? Então, passar um camelo pelo buraco da agulha. Tem outro texto de Jesus em que ele está advertindo os fariseus, e ele fala assim, vocês coam um mosquito e engolem um camelo, porque vocês prestem atenção nos detalhes, pagam o dízimo do hortelã, do cominho, da erva doce e esquecem as coisas mais importantes, o amor, a justiça, a misericórdia. Olha aí, então, as coisas grandes e pequenas, essa coisa de passar com liberdade, ser livre, né? Então, uma palavra que eu lembro desse texto aqui. Uma outra palavra que esse texto aqui me lembra é aquela em que Jesus diz que apertado é o caminho, né? Estreita a porta que leva ao paraíso e poucos são os que a encontram. Então, estejamos atentos a isso, né? As riquezas, qual é o problema? O que é? Tem um outro momento que Jesus diz, não podeis servir a Deus é o dinheiro, né? Então, vocês sirvam apenas, só podem adorar a Deus, né? Ninguém pode adorar o dinheiro. Como é que é isso de adorar o dinheiro? Ninguém, ou quem tem dinheiro, sei lá, não pega lá, bota uma moeda no altar, né? Bota um dinheirinho no altar, com umas velas e umas flores em volta, e incensa lá, ajoelha diante do dinheiro. Ninguém faz isso. Mas o que é colocar o dinheiro no lugar de Deus? É colocar a nossa segurança nesses recursos. Quando o homem coloca a sua segurança nos seus bens, geralmente quando possui muitos, ali ele está colocando Deus no lugar, né? Está colocando dinheiro no lugar de Deus, porque está colocando a sua segurança ali. Onde é que está a minha segurança? Cada um de nós deve pensar. Quem é que garante a minha vida a cada dia? São os meus recursos, as riquezas que eu consegui adquirir, o que eu herdei, que eu conquistei, meus bens, meu plano de previdência, minha carteira, e tudo. É isso que garante a minha tranquilidade? Não, o que garante é Deus, né? Claro que as riquezas são coisas boas, né? Mas que devemos administrar com generosidade, segundo o nosso alcance. E reconhecer que a nossa segurança está em Deus. Ele é que garante a minha vida a cada dia. Ele é que me sustenta, né? Aqui a primeira leitura também, como é bonita, né? Sabedoria. Eu orei, o que eu pedi a Deus? Sabedoria. Não pedi riquezas, pedi sabedoria. Em comparação com ela, todo o ouro do mundo é como um punhado de areia. Olha isso, né? Amei mais do que a saúde e a beleza. Quem não quer saúde? A saúde é um dom, é bom
para todos nós, a beleza também, admirável, né? Mas a sabedoria é o grande dom, a grande riqueza. Então, peçamos a Deus sabedoria acima de tudo, né? Então, justamente para poder saber administrar todas as coisas. Então, Jesus dá esse ensinamento aos apóstolos, né? Tomemos cuidado com as riquezas, né? E esse chamado também, muito específico. O texto não termina mal por causa disso, porque ao final, Pedro diz assim: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E aí Jesus dá essa resposta. Pedro é demais. Se Pedro como porta-voz, né, à frente dos outros, ele dá: aqueles que deixaram tudo, né, casa, irmãos, irmãs, pais, filhos, campos, olha aí as riquezas, por causa de mim do evangelho, vai receber 100 vezes mais, e depois a vida eterna. Então o texto acaba bem, mostra que esse chamado era possível de ser atendido, e que esses aqui atenderam, e muitos que vieram depois dele, porque o nosso Senhor continua de geração em geração, chamando muitos jovens, homens e mulheres, a oferecerem a sua vida por Cristo. A juventude, isso é uma palavra para os jovens, e que quem tem mais experiência vai reconhecer, né? Eu estou, acho que, no meio do caminho ali, né? Não sou mais tão jovem, também não sou tão velho, fico meio assim para que lado que eu estou. Mas a gente reconhece isso, né? Que a juventude é a grande riqueza. Outro dia eu estava vendo um filme bobo, uma comédia boba dessas, e aí tinha um senhor de uns 90 anos lá, que era milionário, dono de um monte de coisa. E aí tinha um jovem, que era o principal lá, que tinha 20 e poucos, 30 anos, estava passando por um monte de tribulação, uma injustiça no trabalho, tinha sido demitido, aí a mulher dele, a namorada dele, abandonou ele estava se queixando da vida. E aí ele fala: você tem a vida ganha, você é rico, milionário, você faz o que quer, você manda em todo mundo. Ele fala: você não está pensando o que você está falando, rapaz? Eu daria toda a riqueza do mundo para trocar pela sua vida. Você é um jovem, tem toda uma vida pela frente. Essa que é a grande riqueza. Você não conseguiu se dar bem no trabalho, você consegue outra coisa. Não deu certo com sua namorada, você conquista outra, começa outra. Você pode fazer tanta coisa. Eu já estou com 90 anos, já vivi minha vida. Esses bens vão ficar para os outros, o que eu tenho, né? Então, assim, ele fala com sabedoria ali na hora para aquele jovem, falou: a grande riqueza é você que tem, não se queixa não, cara, olha para frente, levanta a tua cabeça. Interessante a cena, me chamou a atenção, de fato. A juventude é a grande riqueza, o jovem rico, todo jovem é rico, tem tanta coisa pela frente, tanta coisa que ele pode fazer. Oferecer a juventude a Deus é um grande dom, e que paga muito bem, paga 100 por 1. Eu já falei em outras ocasiões que, assim, o evangelho de Marcos é muito bem amarrado, né? Muito bem encaixado. E a gente há algum tempo viu, tem um caminho quando Jesus faz da Galileia para Jerusalém, está nos capítulos 8 a 10 de Marcos, assim, né? Como que um momento ali central no evangelho. Ali naquele momento tem os 3 anúncios da paixão, onde Jesus anuncia a sua morte e a sua ressurreição. A gente viu já os primeiros, e aí sempre os discípulos pisam na bola depois. Primeiro anúncio, depois Pedro quer repreender Jesus para que ele não passe por isso. Jesus chama a multidão e diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Olha aí, semelhante aqui a esse texto de hoje. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem estiver disposto a perder a sua vida por causa de mim vai reencontrar. Vai ganhar 100 vezes mais, a gente poderia comparar. Depois, no segundo anúncio, Jesus também anuncia que vai ser morto, e os discípulos depois ali estão disputando para ver quem dentre eles é o maior, né? Jesus pergunta a eles, eles ficam até meio sem jeito, em silêncio ali, e Jesus fala: quem quiser ser grande, seja o menor de todos, quem quiser ser o primeiro, seja o último, ou seja, serviço, né? Quem quiser ser maior, seja aquele que serve. Assim Jesus ensina o que é tomar cruz e seguir, como seguir Jesus no serviço. Depois desse segundo anúncio, a gente vai ter o terceiro, que vai ser semana que vem. Entre o segundo e o terceiro, como se fossem duas balizas, como se fosse uma moldura, a gente tem 2 episódios que vão nos mostrar justamente como tomar a cruz, como ser o último e como servir a Deus. O texto de semana passada e o de hoje. Se vocês lembrarem de semana passada, o que a gente teve? O tema do divórcio, é possível ou não se divorciar, e Jesus fala: o que Deus uniu, o homem não separe. Ele abençoa a relação do homem e da mulher. E depois torna fecunda ali com os filhos, né? Deixai vir a minhas crianças, não as proibais. Então, como que uma vocação ali. E hoje, na sequência, a gente tem essa segunda, uma vocação de consagração,
Queria chamar a atenção para vocês da semelhança do verbo. Como é que é lá? Remetendo ao Gênesis, o homem deixará seu pai e sua mãe, não vai abandonar, não vai virar as costas, mas ele vai deixar o pai e a mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne, e Deus abençoa. Aqui também, Jesus convida, só ele pode convidar, só Deus pode fazer um convite dessa grandeza. Quem tiver deixado irmãos e irmãs, casa, pai, mãe, filhos, por causa de mim do Evangelho, então deixou, não para se unir a sua esposa, mas para seguir a Cristo por inteiro. Aqui uma vocação de consagração, de entrega toda a Jesus. Então a gente vê mais uma vez o Evangelho muito bem amarrado e nos sinalizando de que maneira que nós devemos tomar nossa cruz e seguir. Devemos servir em vez de querer ser servidos como Jesus, e devemos ou podemos seguir. A gente tem as duas vocações. A gente tem a vocação familiar, o matrimônio, os filhos, e depois a gente tem essa vocação de uma entrega plena, um convite que Jesus faz a esse jovem rico, que os apóstolos tomaram para si, e que muitos outros, como eu dizia, que virão depois dele, vão tomar para si também. Jesus continua hoje passando às nossas casas, nas nossas famílias, e convidando muitos jovens a se consagrarem a Jesus e ao Evangelho. E eu dou assim, esse meu testemunho, né, de como vale a pena, e como é uma vida de realização também, é um caminho alternativo em relação ao matrimônio, né, que talvez seria uma vocação mais natural e mais comum, mas é também um caminho de muitas realizações e muita consolação. Que bênção que é poder, eu falo isso para os jovens e para as famílias também, né, poder dedicar a vida a falar do amor de Deus, se dedicar ao Evangelho, a Jesus, procurar ser um sinal dele para todos. Isso também é fecundo, também gera vida para a igreja. Que benção para o padre, por exemplo, né? Celebrar a Eucaristia, é a celebração que no começo a gente tem pão e vinho ali, e no final a gente tem o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, dado a nós assim, né? Jesus que se dá a nós, absolveu os pecados na confissão, e tantas outras graças que não dá para a gente medir, né? Viver do Evangelho. Você encontrar outras tantas vocações, missionário, às vezes, um monge, né? A gente pensa assim, mas é uma vocação, uma entrega que traz muita consolação, muita alegria ao coração também. Ou uma jovem que queira ser consagrada, ser religiosa, vejamos isso como uma bênção também, não é uma fuga, é um chamado de Deus. Quando a pessoa corresponde, traz grande alegria. Esse jovem que não atendeu foi embora triste, né? E Pedro e os demais apóstolos aqui, quanta alegria experimentaram, e quantos que vieram depois deles, né? Eu queria concluir com uma oração para a gente rezar pelas vocações, porque Jesus pede para a gente rezar pelas vocações, né? E eu acho que esse tema de hoje nos convida a isso também. Eu não sei se eu já ensinei quando teve o mês das vocações, não lembro, mas eu vou ensinar, eu acho que vocês vão lembrar. E vocês repetem comigo assim, tá bom? Como é que é a oração? É assim: enviai, Senhor, operários para a vossa vinha. Lembraram o resto? Eu já fiz essa oração, não já? Alguns lembraram. Enviai, Senhor, operários para a vossa vinha, e que sejam todos da casa da vizinha. Então, eu estou ensinando a vocês como que vocês, né, para vocês saberem como é que vocês não devem rezar. Porque é assim, né? Às vezes, não, temos que rezar pelas vocações. Então vamos, né? Rezar pela. Senhor, envia operários para da casa da vizinha. Meu filho, minha filha, não, quero meus netos, né? Já tem meus planos aqui. Não, se Deus chamar é uma bênção. Deus chamar, Deus seja louvado. Vai o filho da vizinha, meu filho, junto os dois lá para o seminário. Alegria, né? Que bom. Então, estejamos atentos a isso, né? Dom Bosco dizia, de vez em quando eu repito essa frase que ele falava para os jovens dele, né? A nossa vida é o dom de Deus, é o presente de Deus para nós. O que nós fazemos da nossa vida é o nosso presente para Deus, né? Então, que presente eu quero dar para Deus com esse que eu ganhei, né? O que eu vou retribuir com generosidade tudo que Deus me deu, né? Então, fica esse convite para nós. Amém.